Senhoras e senhores, temos um forte candidato ao título Brasileirão em 2023. Não só um forte candidato, como se continuar assim nas próximas 10 rodadas, pode entregar a taça para o Botafogo, porque não vai ter time nenhum que vai tirar esse título do Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque vamos fazer um pós-jogo hoje do Botafogo vs Red Bull Bragantino. Mesmo sem eu ter assistido o jogo completo, eu vi alguns lances, mas eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, para você que é do outro lado, que eu fiquei particularmente incrédulo quando eu vi. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino, para você que não sabe, por 2-0. O Botafogo, no jogo inteiro, ficou com a posse de bola, dados aqui, estou utilizando dados do SofaScore, em 38% do tempo o Botafogo ficou com a posse de bola. Isso quer dizer que se o jogo tivesse 100 minutos, o Botafogo ficou com 38 minutos a bola nos pés. E com 38 minutos, com 38% de posse de bola, ele fez 2 gols. Cara, é simplesmente incrível a taxa de assertividade desse time. Os chutes que ele deu na direção do gol foram 3. E desses 3, 2 entraram. Eu tô até arrumando aqui os dados para ver se eu não tô falando nenhuma besteira. E aí eu fui assistir uns lances do jogo. Cara, quando eu olhei os lances do jogo, eu fiquei simplesmente incrível. Eu incrédulo. Porque eu tô impressionado com o que acontece com o Red Bull Bragantino, velho. Porque o Red Bull Bragantino contra o Flamengo simplesmente destruiu. Destruiu o Flamengo. E nos lances que eu vi, nos lances que eu assisti, o Red Bull Bragantino não chegou nem perto de 10%, de 30% daquele Red Bull Bragantino que destruiu o Flamengo. Teve uma chance clara, teve 3 chances que eu vi que foram claras, 2 quer dizer, porque uma o Marçal tirou com uma rasteira linda, lance digno de DVD de defesa. Um chute que acho que foi o goleiro que fez a defesa e outro lance que enfim não aconteceu o gol. Teve um que o jogador tentou mandar encobrindo que o goleiro simplesmente pegou com a autoridade que ele tem lá e não aconteceu nada. Por que eu estou colocando esse lance em si como em evidência? Contra o Flamengo, se a gente for pegar aqui os dados, eu vou até pegar aqui para não falar besteira. RB, calma aí, aqui, Red Bull Bragantino. Você vai ver aqui, eu quero que ele contra, cadê? Eu quero ver o jogo dele contra o Flamengo. Porque o Red Bull Bragantino contra o Flamengo foi uma coisa espetacular. Achei. Justamente no jogo que eu estava procurando. Ganhou de 4-0. O jogador que teve uma nota maior do Flamengo foi 7.6 e foi o goleiro, mesmo tomando 4 gols. Alguma coisa está muito estranha nesse jogo. Se você pega os dados dessa partida, deixa eu procurar aqui, estatísticas, né? Line-up, você vê aqui os times e tudo mais, você vai ver que o Bragantino passou 60% do tempo com posse de bola. Deu 36 chutes no gol e o Flamengo deu só 7. O Bragantino, nesse jogo aqui, ficou com 7% de posse, com 60% de posse de bola e deu 36 chutes. Vamos lembrar desse número, 36 chutes. Por outro lado, contra o Botafogo, ele ficou, a posse de bola que ele teve, lembrando que eu estou utilizando o SofaScore, ele ficou com 62% de posse de bola e deu 17 chutes. Percebe que tem uma coisa aqui que ela vale a pena ser falada sobre? Porque, cara, o Bragantino com mais posse de bola, tudo bem que são só 2%, deu menos chutes do que quando ele teve menos posse de bola, como já disse, são só 2%, contra o Flamengo. O Botafogo está demonstrando não só ter uma eficiência muito grande no ataque, como ter uma defesa muito sólida. Essa defesa dele muito sólida está fazendo com que não só quando o resultado não sai lá na frente, mas o resultado funcione atrás. Lá ele. Ou seja, o Botafogo está dando toda a pinta de que vai ser campeão brasileiro. Eu sou flamenguista, mas, por favor, ele ganhou de um tal de Palmeiras, na casa do Palmeiras, por 1-0. Então, assim, cara, o Botafogo tem um elenco bom, salvo engano, está indo atrás de reforços para essa janela de transferências. Quanto mais jogadores trouxer, dependendo dos encaixes, mais forte ficará.
Destaques para o seu próprio goleiro, o seu zagueiro Adrielson, o lateral esquerdo Marçal e o próprio lateral direito de Plácido, que jogou muita bola a ponto de fazer um gol e um golaço. E para não falar de cada, se for falar de bons jogadores, a gente vai falar de cada um, mas dando um foco também no Tiquinho Soares, que, chegou aqui, vindo do Porto, se eu não me engano, e tá destruindo, artilheiro do Brasileirão atualmente. Qual que é o único time que pode desbancar o Botafogo aqui? Sendo sincero e honesto com vocês, se o Flamengo eliminar o Grêmio da Copa do Brasil, eu acho que a única equipe que tem chance de bater de frente com o Botafogo é o Grêmio, é o próprio Grêmio. Por que eu não falo Flamengo? Flamengo também, mas se o Flamengo passar na Copa do Brasil e na Libertadores, se Deus quiser, ele vai estar em 3 competições. E para o Flamengo conseguir ganhar essas 3 competições, tendo adversários como São Paulo na Copa do Brasil possíveis, isso eu estou falando na possível final, e não estou esquecendo do Grêmio, que é uma pedra no sapato em uma grande equipe que a gente tem na semifinal. Isso eu estou falando, imaginando, se o Flamengo passar do Grêmio, mas fora passar do Grêmio, tem o próprio Grêmio, os jogos contra o Grêmio. Na Libertadores vai jogar contra o Olímpia, pode pegar o Fluminense, se eu não me engano, nas quartas de final. O chaveamento do Flamengo é complicado. No Brasileirão, ele já teve vários jogos desastrosos, que podem simplesmente fazer com que o Flamengo perca o título lá na frente. Se eu não me engano, acho que é o Guardiola que fala que nas 6 primeiras rodadas de um campeonato, você pode tanto ganhar o título quanto perder. E eu acho que é isso. Eu acho que levando isso em consideração, o Flamengo tem forte chance de perder esse título por conta das falhas que ele já teve. Não só por isso, como lembrando que o Flamengo joga hoje contra o Fluminense e a distância dele para o Botafogo atualmente são 13 pontos. Se ele ganhar, fica a 10 pontos. 10 pontos são 4 vitórias do Flamengo e 4 derrotas do Botafogo. Me diga uma coisa, para quem que o Botafogo vai perder nesse Brasileirão? Do Flamengo ele já ganhou, do Grêmio ele já ganhou, do Fluminense eu não me lembro, e do Palmeiras ele já ganhou, o Bragantino acabou de ganhar, que são do 2º ao 6º que eu falei aqui. Tudo bem, no jogo na volta, no retorno do Brasileirão, todos esses times que eu citei podem golear o Botafogo, podem ganhar. Mas não é isso que está aparecendo. O que a gente está vendo aqui é um time que está demonstrando força suficiente para ser campeão. E eu sei que vai ter gente que vai falar, mas o Arsenal também passou boa parte do campeonato como líder. Mas o Arsenal tem um time chamado Manchester City, comandado por um cara chamado Pep Guardiola. É diferente. No Brasil a gente tem grandes equipes, grandes. Mas desculpa, nenhuma tão grande ainda perto do Manchester City. E assim, muito se discute sobre o Manchester City, se ele é grande em si mesmo, por ele ser o Manchester City ou ser por causa do Guardiola. Isso aí é uma conversa que vai ficar para outro dia. Mas o que não se discute é que o Arsenal, para ser campeão da Premier League, tem o Manchester City como seu principal adversário. O Borussia tem o Bayern. O Barcelona tem o Real Madrid, o Real Madrid tem o Barcelona. E no Brasil, atualmente o Botafogo está sobrando no Campeonato Brasileiro. A gente viu o que aconteceu em 2019, o Flamengo passou, tudo mais. Em 2021, o campeonato dramático do Flamengo, 2020? Foi 2020, eu acho, que o campeonato dramático do Flamengo, enfim. Mas não é todo ano que isso acontece. Se me perguntarem hoje, eu já disse, o Botafogo para mim tem toda a pinta de ser o campeão brasileiro. Não sei se vai se prevalecer, mas hoje a minha opinião é essa. Quer saber da tua? Você acha que o Botafogo vai ser campeão brasileiro mesmo? Porque eu particularmente estou crendo fortemente nisso. Não só nisso, como eu creio que o G4 do Brasileirão vai ficar quase como está, com a diferença de que eu acho que o G6, perdão, o Fortaleza vai subir para o G6, o Palmeiras vai voltar para o G4 no lugar do Fluminense. Eu acho que é isso que vai mudar nesse G4. Para mim o Brasileirão vai acabar dessa exata forma. Hoje eu vejo o Brasileirão acabando dessa exata forma. Botafogo em primeiro, Flamengo em segundo, Grêmio em terceiro e Palmeiras em quarto. Eu vejo acabando dessa forma. Quer saber se tu concorda comigo? E em relação ao Bragantino, cara, ele vinha numa crescente, pegou o líder do Botafogo, perdeu. E eu não entendi o que aconteceu hoje. Papo reto. Com menos posse de bola, ele teve menos finalizações do que no jogo contra o Flamengo, que ele teve mais, que ele dominou, que ele amassou, que ele deu 36 posse de bola. 36 chutes no gol, perdão. Então assim, é porque o futebol não tem explicação, cara. O futebol é uma coisa incrível. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Botafogo vai ser campeão mesmo da Copa do Brasil? Ou você acha que vai aparecer do Brasileirão? Ou você acha que vai aparecer outro time para ser campeão brasileiro? Comenta aqui abaixo e te vejo no próximo pós-jogo, hein? Tamo junto.